Estamos iniciando mais um podcast Café com Letras. Hoje, trazendo aqui no nosso estúdio a ilustradora e escritora Patrícia da Cunha Langlois. É uma satisfação receber aqui a escritora e ilustradora Patrícia no nosso programa, que tem como objetivo mostrar para a sociedade de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul e do Brasil os nossos literários, aqueles que orbitam ao redor das letras, aqueles que escrevem livros, aqueles que ilustram livros e aqueles que fazem desde uma matéria jornalística até uma petição, ou seja, pessoas que orbitam as letras. Este é o nosso objetivo do nosso podcast. Bem-vindo ao nosso programa, Patrícia. Muito obrigada, estou muito contente de estar aqui com vocês. Muito obrigada. Para nós é uma satisfação muito grande, tenha certeza disso. E quando fores lançar, porque eu já estou sabendo, o livro sobe ou desce, eu gostaria que tu viesse aqui no dia do lançamento, ou perto, né? Para a gente colaborar também na divulgação do teu livro. Muito obrigada. O que tu quer falar sobre o livro Sobe e Desce para nós? Então, esse livro, ele é uma aventura numérica, uma aventura que se passa dentro do elevador. E eu tenho tido também um trabalho que é pensando que ler também é brincar. Então, eu proporciono, através dos meus livros, uma nova maneira de brincar com o livro. Ele também é um livro brinquedo, porque ele tem um projeto gráfico que tu vai abrindo e as imagens, né, vão subindo. Então, como se estivesse subindo no elevador a cada andar, né? Sim, sim. Então, a criança vai brincando e vai dando essa sensação. E ajuda também a aprender os números ordinários, né? Então, para cada andar entram alguns personagens famosos do universo infantil e aí desce esses e entram outros. E sempre o número referente ao andar que está entrando. Então, por exemplo, no primeiro andar entra um gato de botas, né? Sim. Amigo do Marquês, um gato de xadrez. Aí no segundo andar, né, sobe, desce, aperte o botão, o elevador obedece. Segundo andar, sai a... Pode abrir o livro, pode ir mostrando de aí, botas, tá? né? Sai o gato de botas e entram então as duas bruxas, Pô, né? que legal, hein? Impostoras que não sabem usar vassouras. Sobe, desce, aperte o botão, o elevador obedece. E aí vem de novo, né? Terceiro andar, saem as bruxas, entram os 3 porquinhos construtores. E pelo ar sente os odores. Então, tem toda essa brincadeira, assim, de entrar e sair, né? Conforme tu vai levantando as páginas, né? Tu vai virando as páginas, tu vai levantando aqui, dá a sensação que tá subindo. Aqui são as 5 Marias, né? Sim. E assim vai. E daqui a pouco, lá pelo final do livro, né? Vai até o 10º andar. E depois ele vai descer, tá? Que aí vai ter o desfecho, né? Então ele tem uma sensação aqui que, né, vai descer pro térreo e aí tem o desfecho no térreo, né, da história. Então a imagem também está embaixo. Então é justamente para brincar com essa sensação, né, do movimento do elevador. Que bom, Então... muito bom, né? Uma história bem interessante, bem ilustrada também, né? Mas não podemos deixar de brindar o nosso café, né? Isso mesmo. Tá? Café com Letras, hoje aí com a escritora e ilustradora Patrícia Langlois. Langlois, tu falou em Pitpois, por que Langlois? Qual é a origem do nome? É origem francesa, né? Então, eu tenho parentes que vieram da França há muito tempo, vieram para o Rio Grande do Sul, para Pelotas, e também sou da Cunha, né? Origem portuguesa, açoriana, e sou bem brasileira, né? Sou daqui, a gente Claro. É um pouco de tudo, né? Sim. Então, também tenho muito orgulho de ser bem brasileira, né? Então vamos fazer uma pergunta que chegou para nós, Patrícia, para você falar um pouco sobre a sua especialização em gestão e políticas culturais. Eu fiz esse curso pelo Itaú Cultural e a Faculdade de Girona, em São Paulo, né, do curso do Itaú Cultural. É um curso que ele basicamente tem várias pessoas que são secretários de cultura, pessoas que trabalham na cultura, né, do Brasil todo. Então, é um curso de formação para que a gente possa pensar nas políticas públicas para o setor
os setores que a gente, né, que cada um que está trabalhando possa atuar. Na época, eu era diretora do Instituto Estadual do Livro, então eu quis fazer esse curso para poder aprimorar o meu trabalho como gestora cultural e para ter também outros contatos, né, para que a gente pudesse alavancar novas possibilidades também para o setor do livro, leitura e literatura e Sim. bibliotecas, que era o que eu estava desempenhando, né, essa função no momento. E eu acho que foi muito importante para mim, porque eu pude, a partir desse curso, ter algumas ideias assim de projetos importantes para desenvolver para cá, como o Prêmio Minuano de Literatura também, né? Que foi um prêmio que eu criei. Eu geri durante cinco gestões, né? Durante 5 anos seguidos esse prêmio. Sim. Então, era um prêmio de literatura para o estado inteiro, né? Onde todos pudessem participar, porque a gente tem aqui o prêmio Açorianos, que é basicamente para pessoas vinculadas a Porto Alegre, né? Sim. Então, quem é do interior não pode concorrer. Então, achava que faltava um prêmio estadual, né? Que fosse forte bastante, para poder promover os livros dos escritores. Sim. Né? A gente tem também o Prêmio Ages, temos o Prêmio da Academia Rio Grandense de Letras, que também são prêmios importantes, né? Aqui para o Estado, mas achei que era o momento de criar esse prêmio. Então, assim, muitas ideias que eu tive vieram a partir dos conhecimentos que eu adquiri nesse curso também, né? Assim, de que a gente está preparando as políticas públicas para o setor e que esse setor ele precisa ter um desenvolvimento maior, né? E o que a gente faz não é para um governo ou para assim para aquela gestão, né? Sim, é o para que o a gente está Estado em fazendo é si. para o Estado, Claro. é um programa, né, que a gente De Estado, né? Não é a questão de então governo. por isso que está tendo uma continuidades, né? Exatamente. Né? Então eu sou servidora pública. Claro. Há 22 anos eu sou lotada na Secretaria da Educação. Sim. Atualmente sou professora, né? Dou aula de escrita criativa e artes e para adolescentes, ensino médio. E assim, eu noto que ao longo desses 22 anos, né, como servidora, assim, a gente sempre procura atender bem o público, atender a outra pessoa, né? Porque o que a gente faz, quem é servidor, né, tá atendendo a outra, o outro, né? Exato. E tentando fazer com que a sociedade, né, possa se desenvolver, né, na sua plenitude. Então, é um trabalho que eu gostei muito de ter feito, né? Eu adorei ter trabalhado no Instituto Estadual do Livro. Que interessante. Isso aí, todo curso que a pessoa sabe e aproveita bem, né, o conhecimento do curso e coloca em prática é muito importante. Essa tua tu colocou em prática esse prêmio, né? Isso é fundamental, é importante. Então, todo o estado hoje pode participar do prêmio. Todo o estado pode participar do prêmio. É uma vez por ano? Como é uma vez por ano. E então, assim, agora ele foi um pouquinho modificado, né? Sim. Porque cada gestão vem Adapta, e adapta um pouco, né? Mas é uma vez por ano, tem esse prêmio, e são os melhores livros publicados no ano anterior. Né? Então, que bom, sempre estão aí disputando. E sobre o prêmio Amiga do Livro de 2023? Esse prêmio para mim foi assim, foi incrível. Para mim, esse é o maior prêmio que alguém que trabalha pelo setor do livro, leitura e literatura pode receber, que é dado pela Câmara Rio Grandense do Livro. Ali, assim, eu senti que eu fiz tudo que eu podia ter feito, entendeu? Assim, que eu estava fechando, porque foi perto de eu sair, de eu pedir para sair do instituto, né? Sim. Então eu acho que fechou assim com chave de ouro, né? A minha gestão e tudo. Foi um reconhecimento do setor e para mim isso foi muito importante. Assim, eu sou muito grata por ter recebido esse prêmio, ter vivenciado essa experiência, né? Com o apoio da Câmara. Eu acho que foi incrível, foi o prêmio que eu mais gostei. Realmente significou bastante para ti, né? Muito, Que bom. E aí eu encerrei, né, a minha jornada de gestora cultural
e quis me dedicar mais aos meus livros. Porque Sim. durante esse tempo todo que eu estava no instituto, eu me privei de muitas coisas, assim, né? Sim. De não participar, não participar muito. As editoras que eu publiquei eram editoras muito pequenas, geralmente editoras de autor aqui no Rio Grande do Sul. Né? Sim. Não quis me envolver muito com as outras editoras porque eu trabalhava, fazia as políticas públicas para editoras, né? Então não quis assim ter um envolvimento maior. Não participei muito de feiras de livro porque eu ia às feiras como diretora do instituto, então também achava que não ficava bem, né? Exatamente. Misturar. Então eu sempre tive essa visão assim de que enquanto eu estava servidora pública, né, como diretora de uma instituição, né, como o Instituto Estadual do Livro, que eu não ficava bem para mim eu querer alavancar o meu trabalho como escritora claro. aqui no Rio Grande do Sul. Usando a função, no caso, pública. E nem pode Que ser nem feito pode, isso, né? lógico, claro. Então eu me privei durante 8 anos e meio, mas ao mesmo tempo, nesse período, eu também lancei livros com outra editora, né? Que era a editora Core, que era de São Paulo. Sim. Então eu tinha uma venda nacional dos meus livros. Eu já vendi mais de 38 mil exemplares, né? Com essa editora e com esses aqui que eu tenho aqui também, né? Sim. Ao longo da minha carreira. Então, assim, tive um bom destaque, assim, de compras de governo e tudo, né? Por meio da editora Core, né? O trabalho que eles faziam. Sim. Mas mais de São Paulo para cima, né? Aqui aí não me envolvi. E comecei a achar que eu precisava produzir mais, sabe? A minha vontade como artista, como artista plástica, né? E escritora. Sim. Estudei, assim, né? Me formei em artes visuais. E aí eu tava me sentindo que eu tava me afastando disso, né? Sim. E então foi o momento que eu decidi interromper essa parte da gestão, pedi para voltar para a Secretaria da Educação, aí voltei a dar aula, que eu gosto muito, estou encantada com meus alunos, assim. Eu imagino, Aí né? é uma energia, assim, super boa, né? Gurizada, 16, 17 anos, ensino médio. É uma experiência nova para mim, porque eu já dava aula, mas para ensino fundamental. Então, agora, quero fazer a diferença na vida dos meus alunos, faço questão de estar lá com eles, né? Claro. E tô adorando, tô adorando. E de tarde tô produzindo, né? Então, trabalho de manhã e de tarde eu produzo as minhas ilustrações. E do próprio teu trabalho como professora deve surgir várias inspirações para o teu trabalho como ilustradora e escritora, né? Surge. Agora, sim, quando eu estava no instituto, eu conseguia, né, me relacionar mais com pessoas mais velhas, né, e adultos, assim. E adolescentes eu estava mais distanciada, um pouco, né, não muito, porque eu tenho um filho agora adulto com 19 anos, mas então os amigos, né, meu filho e tal, eu me relacionava com esse grupo, né? Sim. Mas eu não tinha, assim, uma convivência diária com a gurizada. E agora eu tô adorando, assim. E eu acho que daqui a pouco eu vou escrever algum livro juvenil, sabe? Porque tô me aproximando, assim, da linguagem deles também, né? E eu acho também que o fato de eu ter trabalhado como professora, que eu trabalhei em educação infantil quase 10 anos, dando aula de artes para criança de 2 a 6 anos. Sim. E essa aproximação que eu tive com essa faixa etária facilitou muito o meu trabalho como escritora, porque eu foco muito nessa faixa etária, sabe? Os meus livros são até para crianças até 8 anos. Claro que dá para todo mundo ler, que o livro não é só para, né? O livro Mas o também linguajar, a maneira de expor é para aquela idade. É a cidade que lê mais, assim, os meus livros, né? E eu acho que facilitou muito, assim, esse contato direto de eu conseguir chegar bem na criança. E penso que trabalhando com adolescente, né? Daqui a pouco vai estar saindo aí, né? Vai sair um livro. Eu tô pensando, assim, que bom, tendo algumas ideias. Ainda vamos aguardar. E o Constelação de Letras, como é que é esse livro? Esse livro aqui é o seguinte.
Vamos falar sobre o Constelação de Vamos Letras. falar É um sobre livro esse- especial, eu já vi, antes tu me deu uma explicação sobre esse livro, achei sensacional, fenomenal, parabéns. Muito obrigada. Esse livro foi o seguinte: o meu filho estava no primeiro ano no colégio e tinha festa do primeiro caderno, né? Que sempre acontece no primeiro ano. Sim, E a professora deu um caderno, mandou para casa e pediu para que os pais escrevessem uma mensagem para o filho. Aí eu, como mãe, como escritora, né, resolvi escrever um poema. Escrevi um poema sobre aprender a ler, aprender a escrever, a importância da leitura, como que, assim, tudo que as portas, né, se abrem no momento que tu aprende a ler e escrever. Então, eu escrevi o poema, tá? Mandei para ele adorou, levou para a escola, leu. Aí a professora pediu para mim: olha, Patrícia, tá chegando o final do ano, né? Os alunos já estão alfabetizados, nós vamos fazer uma festa de encerramento e eu gostaria que tu lesse pra gente o poema que tu escrevesse pro caderno do Tiago, que eu acho que fica um bom fechamento de final de ano. Aí eu fui, eram umas 7 ou 8 turmas de primeiro ano, sim. de primeiros anos, e fiz a leitura. Quando terminei de ler, as mães chorando, se emocionaram, assim, porque os filhos já estavam lendo, né? Sim, Pelo claro. menos a maioria, né? Se emocionaram e aí disseram assim para mim: Patrícia, tu tem que publicar essa história. Aí eu disse: tá, eu vou publicar, mas tem que ser algo muito especial, porque eu fiz pro meu filho, né? Claro. Então tem que ser algo muito especial, mas eu vou publicar. Tá. Aí deixei na gaveta. E o meu filho perguntava: mãe, o meu livro? Eu disse: não, não, já vai sair, vai sair. Eu tô pensando, tô pensando. E ele disse: mãe, tô pensando, tô pensando. Aí eu fiz vários protótipos, assim, ao longo do tempo, e achava que não era ainda, né? Aí quando eu saí do Instituto Estadual do Livro, né, eu disse: eu vou pegar e vou fazer o livro que eu fiz pro Thiago, agora eu vou fazer. Aí tá, trabalhei no livro e tal, e cheguei a esse livro. Então, Constelação de Letras, ele é uma nave. Essa nave, ela é inspirada nas Vinamas, que é da mitologia indiana, que também lembra a nave do nosso planetário, né? Então, é como se fosse uma nave, ele é todo recortado, pintado, dobrado, tudo feito à mão por mim. Eu fiz uma edição limitada, né? Claro. Então, aí abre aqui, e no momento que abre, ele vira uma estrela, né? E cada ponta da estrela vai uma página, são 5 páginas, então vai o poema dividido aqui nessas páginas. Então, a criança começa a ler, ela começa pela letra A, né? Vão aqui aparecer as vogais, A, E, I, O, U, lê na ordem das vogais, né? Aqui levanta, também tem aqui as estrelas recortadas, tem um bolsinho, que é a criança, né? E aí ela pode ser uma criança negra ou uma criança branca, né? Então dá para se Sim. identificar. E aqui a estrela cadente, que no final do texto diz que para cada criança que aprende a ler, há uma estrela que risca o céu. Oh, que bacana. Então, essa estrela cadente da criança no momento em que ela aprendeu a ler. E o livro, ele é feito por encomenda, né? Claro. E aí eu coloco o nome da criança como personagem. Então aqui o Tiago é meu filho, né? Tiago é uma criança esperta, curiosa, um dia decidiu a galáxia explorar. Em sua nave partiu em busca de aventura. E aí vai, né, toda a história. E tem então o bonequinho aqui que é o Tiago. Sim. Agora, se é uma A menina, menina, aí tem uma bonequinha. Então claro. o livro ele fica personalizado. Esse livro concorreu ao Jabuti em 2 categorias, na categoria livro infantil e também na categoria projeto gráfico, porque aí o projeto gráfico todo foi eu que desenvolvi também, né? Ficou muito Então, bonito, muito bonito. e o mais inusitado foi o seguinte: eu escrevi o texto e estava lá com ele para ser publicado. E o livro ficou pronto, ISBN, tudo, né, que eu registrei pela editora Acesso Popular, ficou pronto em dezembro de 2023. Bem quando meu filho se formou no ensino médio.
Olha quanto Olha aí. tempo Pô. ficou na gaveta, né? Então tá aí o motivo de eu querer fazer os meus trabalhos, porque eu Tá tô com certo. várias coisas também, vários projetos que eu quero acabar E esse desenvolvendo. tipo de livro é o único que tu fez até agora ou tu tem outros ou tem alguma ideia de Livro, fazer desse estilo, assim? esse aqui é um livro de artista, né? Olha, Esse aqui é o primeiro que eu fiz, mas eu já tenho ideias para outros que sim, eu quero desenvolver. Mas eu tô muito nessa pesquisa, assim, ó, do livro objeto, do livro brinquedo, né? Então, eu tenho esse aqui, que é num formato diferente, feito à mão e tal, sim. que é mais difícil, né? Porque ele demora muito, eu demoro 4 horas para fazer cada um. Imagino. Cheio de Porque ele detalhes, tem né? que ser, as dobras têm que ser milimétricas, senão ele não encaixa. Então ele é colado, e cada um é pintado à mão, então cada um tem Sim. uma pintura, o papel não é esse, o papel não é com essa estampa, eu que faço na pintura. Então demora mais. Mas como eu tô trabalhando com essa ideia do brincar, esse aqui, como eu falei, né, ele tem essa ideia desse movimento, ele também é uma brincadeira, Ah, é assim, né, de sim. levantar assim. Então, eu tenho um outro livro que vai se chamar, que eu vou lançar até o final do ano, que vai se chamar Passarinhar. Passarinhar. Passarinhar, passará, que ave será. É um ABC de aves brasileiras, com poesias, com fotografias. E aí, esse livro, tu vai abrir e ele é todo diferente. Aí tu vai abrir o livro e no meio ele tem tipo uma sanfona. Só que essa Ah, sanfona, sim. ela vai ser como se fossem os bicos das aves. No E aí, abrir, vai abrir os e aí biquinhos. cada página vai estar dentro do biquinho da ave. E aí tu vai tirar a página de um lado, vai ser o poema que eu escrevi, e do outro lado a fotografia do Lucas Klasma, que é um observador de aves, e ele tem fotos maravilhosas das Sim. aves, e eu vi as fotos dele e decidi Já colocando algumas características escrever, daquela ave, sim, tudo ali, né? características, mas eu escolhi aves assim com um nome bem inusitado para criança, sabe? Sim. Tipo cochicho, noivinha. Eu peguei os Que nomes mais bom. diferentes, que são Sim, aves que estão por aí, né? claro que E existem. que a gente vê e não sabe o nome, sabe? E então escolhi alguns nomes assim para não ser só como as crianças, a maioria das crianças sabe ali, arara, tucano, né? Mas Sim. tem tantas outras que a gente tem que elas atualmente eu sinto que elas olham e dizem E assim, acho que fica é restrita o só essas, né? passarinho, ou é a ave e Passarinho. tal, mas, né? Então foi uma ideia assim que surgiu e foi foi bem legal, assim, essa parceria com o Lucas, né? Sim, E as fotos deles me inspiraram a fazer o livro. Então eu escrevi a partir das fotos que eu vi, sim. né? Não é diferente do processo, né? Geralmente, por exemplo, eu como ilustradora recebo o texto do escritor, né? Divido em cenas e aí eu vou ilustrando cada parte, Claro. né? Então, às vezes a ilustração vem a partir do texto. E outras vezes não, né? A ilustração às vezes pode chegar primeiro, né? Sim. Me diz uma coisa, Patrícia, eu estava lendo aqui, tu é ilustradora de vários autores aqui, Sim. né? Maro Barbieri. Isso, Marô Barbieri. Maro Barbieri. Olhos de Mel. Como é que é? Como é que foi para ilustrar esse livro? Foi a tua parceria com a Marlu? Olha, a Marô é a nossa grande escritora de literatura infantil aqui no Rio Grande do Sul. Ela foi também a patrona da Feira do Livro de Porto Alegre. E eu tenho uma relação muito boa com a Marô, ela é muito minha amiga também, assim, né? Nós nos damos Sim, muito bem. E a horas, assim, eu tinha vontade de ilustrar um livro dela. E aí ela me deu o texto, né, para eu ilustrar. E aí eu disse, Maru, mas agora eu tô aqui no IEL, eu posso fazer, mas assim, muito aos poucos, porque, né, não consigo sim, o tempo, né? fazer, porque como eu faço as ilustrações com lã de ovelha merino, né, Hum, com agulha, e vou fazendo o trabalho assim, ah, demora muito para muito lindo. fazer. É mais ou menos um mês para fazer cada ilustração. Então, para fazer um livro, eu levo um ano, né, para fazer.
Aí eu disse, se tu não tiver pressa, eu faço. Claro. E aí eu fui fazendo, aí eu não disse nada pra ela, e um dia eu disse, olha, tá pronto? E ela disse, tá pronto. E aí, então, saiu o livro. E esse livro, ele é muito bonito também, porque ele fala sobre amizade, sobre as pegadas que as pessoas deixam, né, as suas marcas, né, no mundo e Sim. no coração das pessoas, né? Então, esse é bem legal. Temos um outro livro aqui que foi ilustrado pela Patrícia Langois. Elis Simon, Um Sinal para o Coração de Javeline. Isso. Que bacana, eu gostei muito da capa desse livro. Não abri ainda, mas fala-nos um pouco mais sobre Então, este livro. esse livro, ele fala sobre se sentir diferente, ser diferente. Javaline é uma javaporca e ela tem irmãos porcos e irmãos javali. Sim. E ela vive, na história aqui, no primeiro momento, ela vive com a mãe porca e os irmãos porcos, mas ela se sente diferente, né? Então, às vezes, os irmãos sentem que ela é diferente, tal, ela fica triste por ser diferente, acha que às vezes eles riem dela, coisas assim, de se sentir diferente, né? E aí ela vai em busca, acontece aí na trama, que o local, o cercado onde ela vive, vem uma chuva e se destrói, e ela vai pro meio da floresta, e aí ela acaba conhecendo o pai, que é um javali, ele conta a história de amor entre a porca e o javali. Olha aí. E aí, então, ela descobre, né, que ser diferente também é bom, né? Sim. E aí trabalha essa questão dos animais híbridos também, né? Como a javaporca, que é um animal que quase ninguém conhece, né? Sim. As crianças quase não conhecem. E aí é legal, assim, para trabalhar essas questões de diferença de aceitação, Claro. né, da pessoa. Olha aí que lindo, aí a porca e o javali. Né? Que bacana. Trabalho excelente, hein? Muito obrigada. Eu vejo um nível dessa pintura, dessa ilustração, desse trabalho aí, né, Patrícia? Por isso que tu diz que demora bastante, né? Porque não é fácil fazer isso aqui. Dentro do que tu tá mostrando agora aqui, eu achei extraordinário. Porque eu trabalho com agulha, né? Com agulha, então né? eu vou feltrando com agulha, eu vou construindo o feltro direto com a lã colorida, fazendo o desenho direto na lã. Muito bom, muito bom. Temos aqui também A Cidade dos Ventos, texto de Dilan Camargo. Isso. E a ilustração da nossa entrevistada de hoje, Patrícia Langois. O que pode falar sobre a Cidade dos Ventos, por favor? A Cidade dos Ventos é falando sobre a energia eólica, sobre a união das pessoas, sobre como esse movimento do vento, o movimento das pessoas juntas, da união, né, podem ser transformadores. Então, é um texto poético do Dilan. Ele também queria que eu ilustrasse o livro dele, aí ele me deu vários textos para eu escolher, e eu acabei escolhendo esse para ilustrar, porque eu me identifiquei com esse texto, assim, eu achei que ele tem essa ideia do movimento, de fazer, de estar juntos com outras pessoas, para que a gente possa construir, né? Acho isso, assim. Mas eu estou, assim, muito feliz de ver o tipo de trabalho que tu faz nas tuas ilustrações. Esse aqui é extraordinário, lindo. Muito obrigada. Olha aí, ó. Pô, feito com agulha e lã. Fantástico. Fantástico. Olha aqui. Muito, muito, muito bom. Também temos A Caixa de Sons, de Marion Cruz. Marion Cruz. Mais um ilustrado pela Patrícia Langois. Essa é outra técnica. Essa é uma técnica de gravura que eu desenvolvi. E esse texto é outra técnica. Outra técnica. É um trabalho, é um texto muito sensível, assim, e afetuoso. É um avô que cuida da neta, né, enquanto os pais trabalham, e ele nasceu no mesmo dia da neta. E é ele que ensina ela a andar de bicicleta, que passa o tempo todo, né, com ela. E aí ele chega em casa um dia com uma caixa de fogão e transforma numa caixa de sons.
E aí tem todo um ABC com Ah. onomatopeias para as crianças, assim, um ABC divertido, né? Mas no final. Sim. E o Marion, ele é um poeta extraordinário, assim. É o segundo livro que eu ilustrei dele. Eu ilustrei um outro chamado Cadê o Prato Preto do Pato Pedro, que está já esgotado. E é sempre muito bom fazer o trabalho assim com ele, porque a qualidade do texto é excelente, né? 4 livros importantíssimos aí, ó. Ilustrado pela nossa entrevistada de hoje, Patrícia Langlois. Marô Barbieri, Marion Cruz, Patrícia Langlois ilustra A Cidade dos Ventos, de Ilan Camargo, e Um Sinal para o Coração, de Pavalini. A historinha da porquinha, né? Com o javali. Java Porca. Da porca com o javali. Mas veja bem, muito importante esse tipo de trabalho, porque só quem olha, quem está vendo aqui, o tipo de trabalho que é feito nessas ilustrações. Eu estou sendo sincero aqui, dando meus parabéns, que é difícil de encontrar uma ilustração deste nível, ser feito com agulhas e com algodão, não é isso? Lã. Então tá, nós temos aqui quase chegando ao nosso final. O tempo passa, né? Mas eu quero ainda fazer algumas considerações para a nossa entrevistada Patrícia da Cunha Langlois. Uma pergunta que chegou para nós. Você acha que existe algum gênero literário que está saturado hoje em dia? Mudando um pouco? E qual merece mais atenção? Na tua visão como escritora e como tem essa convivência com livros? Não, acho que não tem, assim, um Não gênero. tem, né? Na minha opinião, não. Eu acho que cada escritor, ele tem o seu nicho, né, de mercado, tem para todos os gêneros. Eu não sei, eu não vejo, assim, saturado. Tem tendências, tem muitas pessoas que Sim. escrevem, né, romance. Tem o modismo, aquele, que quando um faz, de repente está dando sucesso, todo mundo vai para o mesmo lado. Mas eu acho que saturamento não existe. Eu Não, também tenho existe essa na mesma literatura, visão. acho que não. Acho que não. Eu também acho que não Acho que tem. tem lugar para todo mundo. Exatamente, tem para todo mundo, né? É. Mas é as perguntas que a gente ouve, né? Sim. E as pessoas perguntam, e aí a gente coloca aqui para fazer as perguntas. Vamos fazer uma pequena, mas com respostas curtas. Quem é o seu escritor favorito? Lígia Boiunga. Lídia Boiunga. Quem é Lídia Boiunga? Lígia Boiunga, ela escreve literatura juvenil e ela é natural de Pelotas, mas ela vive no Rio de Janeiro e ela é uma grande escritora juvenil e ela tem um encantamento na escrita dela que, como poucos têm. É ela que está te inspirando para futuramente escrever um livro Eu acho que do sim. juvenil? Eu acho que sim. Viu? É coisa boa, né? É bom quando a gente gosta. Qual é o estilo de escrita que tu mais admira? Que eu mais admiro? Eu gosto muito de poesia. Poesia. Gosto muito de poesia. Deu para ver quando tu falou do livro do nosso Marion Cruz, né? Marion Cruz, né? E do Dylan também, que o Dylan é um excelente poeta, né? Eu adoro poesia. Que bom. E agora, esse outro que eu vou lançar do Passarinhar é com poesia também. Então, E esse Passarinhar vem agora para a Feira do Livro, já ou não? Vem para a Feira do Livro. Vem para a Feira do Livro. Vem já para a feira. Já estou em processo de editar, né? Agora. E aí também que eu vou fazer, que eu gostaria de também aproveitar, né? Sim. Estou aqui. Que eu vou fazer o lançamento desse livro, do Sobe ou Desce, no Instituto Ling, no dia 17 de maio, na Feira do Livro da Reconstrução do Instituto Ling. E aí, às 15h eu vou fazer uma oficina chamada O Especial da Leitura, um momento de compartilhar o prazer da leitura em família. Então, são vivências a partir da leitura para que esse momento de leitura crie um vínculo maior em torno do livro com a criança. Então, vai ser 30 minutos de oficina para as pessoas levarem seus filhos, né, para esse momento. E depois, às 4 horas,
do dia 17, eu vou fazer o lançamento, então, desse livro Sobe ou Desce. E também, no dia 13 de junho, eu vou expor essas ilustrações do Sobe ou Desce no projeto da E-Carta, do Simpro RS, chamado Professor Artista, que eu fui convidada pelo curador André Venzon para fazer essa exposição. Essa notícia é novinha, porque eu fui convidada ontem. Fui convidada ontem, então, para participar. Que bom. Estou muito contente. Então, no dia 13 de junho será a exposição e no dia 17 de maio o lançamento. Só novidades pela frente, então, né? Só novidades. Lançamento do livro, Sobe e Desce, além da exposição das ilustrações aqui na E-Carta, é isso? Isso mesmo. Ah, que bom, hein? E na Feira do Livro, que deve ser em novembro, o lançamento do Passarinhando. Passarinhar. Olha aí, cara. Tem alguma coisa que tu pode falar do passarinhar para deixar quem está nos ouvindo meio curioso, para saber o que vai sair? Poesias somente tuas? Tem de alguém? Não, as poesias são todas minhas, né? Todas tuas? Todas minhas. E as fotos do Lucas Klasman, né? Dá para espiar algumas fotos dele, né? Sim. Tem no Flickr. Ele tem, no Flickr. Aí lá ele tem várias fotografias que ele faz, assim, que são fotos, assim, para ser capa de revista e eu imagino. Livro, mas é uma coisa de louco. E esse livro tu já começou? Ele já está pronto. Já está pronto. Já está pronto. Ele falta só ir para gráfica. Deu muito trabalho, porque, pô, pelo que tu falou, é uma coisa assim bem complexa, né? Para montar aquilo ali. Eu pesquisei bastante a respeito dos pássaros, né? E das aves, todas as aves também, né? Porque foi muito difícil tu conseguir todas as letras do alfabeto, né? Então, por exemplo, a letra K, eu tive muita dificuldade, porque não tem ave com K e nem né? Não tem passarinho, nem ave, nem outra ave. Passarinho é ave, mas eu digo, né? Que nem todas as aves são passarinhos. Sim. Então, com K estava difícil. Então, eu tive que tentar achar uma saída. Então, eu tenho o Kiwi, que é um estrangeiro, que é um estrangeiro que veio, né? Compor o livro. Sim. Então, diz que ele é estrangeiro, que ele é agente secreto, que aí não tem foto dele, porque ele é agente secreto, ele não deixa pista, não pode, quer... Claro, não pode então, aparecer. Eu fiz uma brincadeira com a dificuldade que eu estava tendo de fazer o ABC, né? Mas vai ser um livro muito divertido. E essa ideia também da construção saiu a partir desse trabalho aqui que eu fiz. Então, essa construção da maneira que eu montei, que vai dar a ideia de bicos de passarinhos, né? Pelo recorte e a dobradura do papel, saiu a partir desse tipo de trabalho que eu estou desenvolvendo. Eu já estou imaginando, assim, como é que vai ser o livro. Né? Depois eu vou trazer aqui para ti. Vai trazer, se Deus quiser. Mas nós estamos chegando ao final, né, do nosso programa, porque o nosso programa é uma média de 40 minutos, né? Mas eu gostei muito de estar falando contigo aqui, foi muito bom. Achei esse teu projeto aqui importantíssimo, sabe? Importantíssimo. Projeto diferente, né? Muito lindo. Teu trabalho como ilustradora, dá para ver que também é um trabalho profissional, muito bem feito. Não estou aqui para elogiar tão somente, mas para ver e dizer o que eu senti aqui com esse trabalho. E tu consegue depois guardar isso aqui? Como é que tu faz? Eu tenho algumas imagens, eu tenho comigo, né? Sim. Que eu levo nas escolas, eu faço isso que eu ia te dizer também. Eu faço muito encontros em escolas, né, para as crianças, então eu levo as ilustrações originais, eu mostro para eles, eu faço uma contação de histórias, eu explico como é que se faz o livro, explico como é que eu faço as ilustrações, né? Então isso também dá um encantamento, né, para a criança do processo. Elas também ficam curiosas, elas querem fazer também, elas também querem ilustrar. Isso aqui. Então eu faço esse trabalho também, né, de escolas, feiras de livros, ter o contato com os leitores, o contato mais direto. Né? E outra coisa que eu também trabalho bastante, eu faço leitura crítica para textos de literatura infantil.
Então, outros autores, quando estão lançando, eu também faço essa leitura crítica, né? E Sim. preparação editorial do texto também. Trabalho com tudo isso. Uma perguntinha para encerrarmos. Tá. Aí, tá? Qual o teu hobby fora da escrita? Tem algum hobby que tu faz ou o teu hobby é a própria escrita? É a escrita e é... A tua escrita, o teu momento de ilustrar, o teu Olha, momento como literária, vamos dizer assim. eu acho que o meu trabalho e o meu hobby estão juntos. Esses dias o meu filho disse, mãe, eu acho que o teu trabalho também é teu hobby. E eu disse, tu acha mesmo? Ele disse, mãe, é óbvio, porque qualquer folguinha que tu tem, tu tá trabalhando. E aí, quando tu não tem folga, tu tá trabalhando também. Então, assim, eu tenho prazer em fazer, sabe? Aí, sábado, domingo, feriado, eu tô criando, eu tenho a ideia, eu vou lá e faço. Sim. E eu gosto muito de experimentar coisas, né? Então, eu faço muitos protótipos, eu faço um monte de coisa. Então, assim, por exemplo, eu chegar nesse trabalho aqui, eu nem sei quantos eu fiz, entendeu? Porque eu queria... e eu sempre fico procurando, assim, fazer uma coisa que fique original, que fique diferente. E eu tenho muita habilidade manual. Então, Sim. isso também me facilita eu testar coisas, né? Adoro ferramenta, eu compro ferramenta e fico experimentando. Sim, claro. Não, tem que ter. Olha, esse trabalho aqui é trabalho altamente profissional. Mas, Patrícia, então dia 17 é o lançamento de maio, lá no Instituto Ling. Instituto Ling. Às 4 horas da tarde. 4 horas da tarde. E antes das 3 vai ter, das 3 às 3h30, vai ter essa oficina, né? Sobre o especial da leitura. Que eu dei o nome especial da leitura porque era também uma homenagem, é uma homenagem ao meu filho. Porque a gente tinha um momento nosso que era o especial da leitura. Então, todos os dias de noite, desde que ele era bebezinho, né? Sim. Eu fazia o especial da leitura, que eu colocava ele no meu colo e lia para ele. Olha aí. Quando ele aprendeu a ler, Sim. então a gente tinha um especial da leitura um pouquinho diferente, que aí Claro. ele lia para mim. Claro. Então, eu dei o nome o especial da leitura porque era o momento nosso de compartilhar a literatura, né? Que bom. Então, mais uma vez, uma satisfação de receber aqui. Deixo esses momentos finais para tuas considerações, tá? Se quiser falar mais alguma coisa, aí está à disposição. Eu quero agradecer por estar aqui. Achei maravilhoso esse nosso encontro. Fico um pouquinho nervosa às vezes, mas, não, mas gostei muito de ter vindo. Só tenho a agradecer. Muito obrigada. Tá bom. Vamos fazer um tintim, então, Vamos. no nosso cafezinho? Isso aí. Tá bom. Vamos ser... Muito obrigada. Então, encerramos mais um episódio do nosso podcast Café com Letras, que hoje entrevistou a ilustradora e escritora Patrícia da Cunha Languar. Para nós foi um momento muito especial aqui, aprendemos muito com a escritora Patrícia e com a ilustradora muito mais ainda. Eu fiquei assim emocionado de ver o tipo de trabalho que ela faz nas suas ilustrações. Veja bem que ela leva quase um mês por página. Às vezes, para ilustrar um livro, quase um ano. É isso aí. Então, veja bem, é um trabalho de primeira, um trabalho profissional. É um trabalho muito, muito, muito lindo. Parabéns. Muito obrigado mais uma vez pela sua vinda aí. Muito obrigada. Encerramos hoje, então, mais um podcast Café com Letras.